Falando um pouco das doenças causadas por vírus, nós temos duas viroses importantes. Olá, meu nome é Carolina Deuner, eu sou professora da Universidade de Passo Fundo, doutora em fitopatologia e consultora. E hoje eu estou aqui na região norte do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, para falar um pouquinho com vocês a respeito das doenças na cultura do trigo. Eu gostaria de começar primeiro falando das doenças da fase inicial. Nós temos duas doenças importantes. Podridão comum das raízes, causada pelo fungo Fusarium graminearum, que causa sintoma de escurecimento nas raízes. Essa doença ocorre em anos mais chuvosos, mais frios e afeta o primeiro componente de rendimento, que é número de plantas por hectare. Então eu comprometo a implantação da cultura. Depois, mais próximo ao espigamento da cultura, eu tenho o mal do pé do trigo. O mal do pé do trigo também causa um escurecimento na raiz, de forma mais negra, mais brilhante, e também ocorre em anos mais chuvosos e principalmente em áreas sem rotação de cultura. Se a gente colocar pelo menos um ano de aveia, eu já consigo diminuir a incidência de podridão radicular causada pelo mal do pé do trigo. Falando um pouco das doenças foliares, vamos falar das doenças causadas por fungos. O oídio é uma doença muito importante na nossa região. Ela é identificada pelos seus sinais, onde nós vemos aquele aspecto pulverulento, que é micélio e conídeo na superfície da folha. Os sintomas são amarelecimento que ficam embaixo desses sinais do patógeno. Requer controle químico e requer associação com resistência genética. Como nós temos a condição muito favorável na região, que é dia um pouco mais quente e temperatura noturna baixa, em anos mais secos nós temos epidemias importantes. Temos vários grupos químicos que nós podemos utilizar, como triazol e morfolina, associado a outros grupos químicos, nunca de forma isolada. Depois nós temos 3 ferrugens na cultura, sendo que a ferrugem da folha é a mais importante. A ferrugem da folha é causada pela Puccinia triticina. Os sintomas da doença são aquelas pústulas de coloração mais alaranjada, né? E é uma doença muito comum, obviamente, que depende da resistência do cultivar. Existem cultivares com bons níveis de resistência e existem cultivares bastante suscetíveis. Então a estratégia significa que nós precisamos adotar a resistência genética associada ao uso de fungicidas na parte aérea. Nós temos o grupo químico triazol, sendo muito eficiente, novamente sendo utilizado em associação com estubirulina, por exemplo. Nunca grupos químicos isolados. Bom, a ferrugem da folha, ela é comum na nossa região, mas nos últimos anos começou a aparecer a ferrugem linear. O que difere as duas é que as pústulas da ferrugem linear, elas se encontram enfileiradas de forma linear e ainda não é uma epidemia importante na nossa região. Segundo dados do USDA nos Estados Unidos, nós não temos informações ainda para o Brasil. O grupo químico triazol e estubirulina são eficientes para o controle dessa ferrugem, a ferrugem linear. Falando então das ferrugens, agora eu falo das manchas foliares. A mancha amarela do trigo é uma mancha foliar muito importante na nossa região. Existem várias raças descritas, sendo que aqui na região norte predomina a raça 1 e 2. Essa informação é muito importante para que o melhoramento genético selecione ou incorpore genes para que tenha resistência para essas raças. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com uma empresa de melhoramento e o programa de pós-graduação aqui em agronomia da Universidade de Passo Fundo, onde nós descrevemos e caracterizamos essas raças. Essa doença requer controle químico. Então nós temos principalmente fungicida do grupo químico triazol, nunca utilizado isoladamente, sempre em associação com estubirulina ou qualquer outro grupo químico. E principalmente precisamos fazer rotação de cultura, utilizar cultivares resistentes e fazer o tratamento de semente para se ter um controle eficiente da doença.
O grupo químico mais específico para controle via tratamento de semente é a iprodiona. A mancha marrom é uma doença importante, ela ocorre também em outros cereais, como por exemplo aveia, que é muito comum, seja aveia branca ou aveia preta, e nós temos a ocorrência principalmente quando a temperatura é um pouco mais quente. Muito bem, então eu falei das doenças causadas por fungos, né? Agora eu vou falar das doenças causadas por bactérias. Nós temos duas bacterioses importantes, o branqueamento da folha e a estria bacteriana. O branqueamento da folha é causada por uma bactéria chamada Pseudomonas, que tem a característica de ser nucleadora do gelo, e essa característica faz com que as células da epiderme em baixa temperatura morram, e isso causa uma necrose. Então o sintoma principal é uma necrose. Então, em anos mais chuvosos e frios, nós temos a predominância do branqueamento da folha. Para caracterizar uma bactéria, né, para saber se é uma doença bacteriana ou não, olhando no campo, a gente tem que perceber que a evolução é muito rápida. Nós estamos falando de 3, 4 dias para a doença se desenvolver. Então nós temos também a estria bacteriana, que tem a característica de deixar as folhas listradas, tá? Amareladas, né? E é causada por uma xantomonas, e é mais características de anos mais quentes, porém úmidos. Então a gente tem o branqueamento da folha em ano mais frio e a estria bacteriana em anos mais quentes. Não há o que fazer com relação a bacterioses. Nós precisamos trabalhar com cultivares resistentes e, em alguns cenários muito pontuais, a utilização de fungicidas à base de cobre e enxofre. Falando um pouco das doenças causadas por vírus, nós temos duas viroses importantes. O vírus do nanismo amarelo, que é causada pelo Barley Yellow Dwarf Virus, tá? Que tem como vetor o pulgão. Então, para essa virose, nós podemos associar resistência genética com o controle do vetor via tratamento de semente. O sintoma característico do nanismo amarelo, a planta de trigo fica com um porte menor, com a folha bandeira mais amarelada. Nós temos também uma outra virose, que é o vírus comum do mosaico, causada pelo vírus Wheat Strip Mosaic Virus, e esse vírus ele tem como vetor o Polymyxa graminis, que é um protozoário de solo, portanto não há controle. Para as viroses em geral, nós temos que associar resistência genética, melhoria de características físicas, no caso do vírus do mosaico, e controle do vetor, no caso do nanismo amarelo. Pessoal, eu quis dar para vocês uma visão geral das doenças na cultura do trigo, mostrando que é uma cultura importante, incida em várias doenças que podem ser adotadas, práticas seguras, eficientes de manejo para se manter o potencial produtivo da cultura. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.